Fala pessoal do Fala Doutor, estamos aqui para mais um episódio aqui do programa e hoje eu queria dar um aviso para vocês. Já saíram alguns episódios aí para trás e se você não assistiu, vai lá assistir que tá sensacional, viu? Hoje eu vim apresentar esse programa, mas eu não vim sozinho, eu vim aqui com meu amigo João. Fala, estou aqui com meu amigo Rafael e hoje nós trouxemos um convidado mais especial, nosso doutor Luiz Proba, ele que é nosso professor, nos acompanha desde o ciclo básico, a matéria de imunologia, agora com alergia, né? E trouxemos ele aqui, algumas informações importantes antes da apresentação com ele. Ele é multiatleta da Copa Média Pantera, inclusive a gente tem uma revanche ali de peteca para acertar as contas. Vôlei. Vôlei e por aí vai, né? E acho que a mais importante antes da sua apresentação, ele que é flamenguista, trouxe aqui em sua homenagem, vou deixar aqui para o nosso diretor não xingar, pelo menos até a nossa vinheta, flamenguista, doente também, informação importantíssima. Proba, e aí eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua carreira, da sua profissão, mas antes disso, vamos chamar a nossa vinheta, que está no ar mais um programa do Fala Doutor! Proba, então se apresente um pouquinho para nós, a palavra é sua. Certo, eu formei na Universidade Federal Juiz de Fora, formei em 1985. Depois da minha formação, fui para o Rio, fiz residência em imunologia clínica e alergia na UFRJ, lá no Hospital Universitário, e fiquei lá durante esses 2 anos. Depois fui para Teoflotone. Eu tenho um cunhado que é pediatra lá em Teoflotone, ele me chamou para ir para lá, e daí cheguei de lá e cheguei lá, fiquei uns 2 anos lá e vim embora para cá. Falei, não, vou para Valadares, eu gostei muito daqui. Sim. Vim para cá e me instalei aqui, e já tem mais de 30 anos que eu estou aqui em Valadares. Aí montei o consultório e fui trabalhando, montando minha clientela. Depois fiz um mestrado. Depois que eu fiz esse mestrado, me convidaram para vir dar aula aqui na Univale. Aí eu pensei assim, vou lá fazer um semestre, porque eu nunca tinha dado aula, não tinha pensado nisso. Dei uma aula no primeiro semestre, mas gostei tanto que eu falei, nossa, não largo nunca mais. Que bom que o senhor ficou. Foi maravilhoso, ou seja, já tem 7 anos que eu estou aqui dando aula, e assim, foi uma coisa que me completou demais, foi uma complementação muito grande para mim. Excelente. Foram os 6 meses mais longos da sua vida, né? E aproveitando para falar, já que você é alergista, a gente sabe que a alergia hoje é uma especialidade muito vasta na medicina, né? Tanto que tem pessoas que sofrem com rinite alérgica, alergia alimentar, alergia à picada de inseto, marimbondo, nossa, é horrível. Bom, entrando um pouco mais nesses tópicos, vamos falar um pouco sobre alergia alimentar, que é muito frequente. Sobre a alergia alimentar, quando a gente deve suspeitar que tem uma alergia desse tipo? Bom, a alergia alimentar na criança, normalmente na criança até 2, 3 anos, os alimentos que mais dão alergia é leite de vaca e clara de ovo. São os alimentos que mais dão. E normalmente a manifestação é o diarreia, vômito, manifestações na pele, de urticária. Então, assim, na criança, basicamente, a maioria é esse. Já chegando, por exemplo, na adolescência, adulto, aí o alimento aqui no Brasil que mais provoca reação alérgica é camarão, que provoca muitas reações de urticária, náuseas, coceira na garganta, um pouco de edema, inchaço de boca, olho. Então, a suspeita de uma alergia alimentar deve ser principalmente quando você tem alguma manifestação digestiva, tá? Dor abdominal, de vômito, de diarreia, ou uma manifestação na pele, tá? De ficar vermelho, de coçar, formar calombos, que é a urticária. Essas são as principais manifestações de processo alérgico alimentar. E quando tiver uma suspeita, a primeira coisa por exemplo, tem suspeita de algum alimento, evita esse alimento, procura um especialista
que aí tem como a gente identificar. Tem testes alérgicos, exames de sangue que a gente consegue fazer e identificar se a pessoa realmente é alérgica e até o grau de alergia. Porque dependendo do grau de alergia, tem que ser excluído totalmente. Dependendo do grau, grau mais leve, a gente consegue fazer até uma dessensibilização. Mas é importante identificar o que tipo de alimento e qual é a gravidade, qual a intensidade do processo alérgico. Porque isso determina qual a conduta que a gente vai ter que tomar. Sim. E dentro disso, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem diferença de intolerância e de alergia alimentar? Existe. Existe assim, a alergia e intolerância, isso é uma coisa que acontece muitos pacientes têm muito essa dúvida, porque a alergia alimentar, são anticorpos que são formados contra as proteínas do alimento. Então, os alimentos, cada um tem a sua proteína própria, o organismo forma um anticorpo que é chamado IgE, que é o anticorpo dos processos alérgicos, especificamente contra aquela proteína. Então, a pessoa quando ingere, essa proteína cai na corrente circulatória, essa IgE que está circulando, ela se liga a essa proteína e degranula algumas células, mastócito, basófilo, e vai provocar uma reação dependendo da intensidade. Então, a alergia sempre é contra a proteína. A intolerância, por exemplo, alergia a leite, é contra a proteína do leite. A intolerância à lactose. Intolerância, ela é uma reação de uma falta de digestão de um açúcar. A lactose é um açúcar do leite. Então, existe uma enzima que provoca a quebra desse açúcar, dessa lactose, para ela ser absorvida. O que acontece? Que algumas vezes o organismo, o intestino, diminui a produção dessa enzima, é comum assim, às vezes após um quadro diarreico, reduz essa produção. Então, quando a lactose, esse açúcar, chega no intestino, ele não sofre o processo de digestão de quebra para ser absorvido, passa inteiro pelo intestino delgado, chega no intestino grosso e lá ele vai sofrer fermentação, ação das bactérias que tem no intestino grosso, produção de gases, então vai provocar uma distensão abdominal, tira líquido da parede do intestino grosso, enche o intestino grosso e isso vai provocar diarreia. Tá? Então, essa distensão provoca uma dor abdominal muito grande, porque a alça intestinal, quando ela é distendida, ela vai causar uma dor, pode provocar diarreia, mas em alguns casos pode provocar também constipação, o intestino fica preso. E, além disso, enjoo associado a essa dor abdominal. Os sintomas são muito parecidos, tanto da intolerância quanto da alergia. Só que aí são mecanismos diferentes. A alergia é um anticorpo contra a proteína e a intolerância é a falta de uma enzima que digere o açúcar. Okay. Então, a conduta, é importante identificar se é intolerância ou alergia, porque a conduta é completamente diferente de uma para outra. Nossa, é uma grande variedade de sintomas, né, que podem ter. Isso deve ser horrível para a pessoa que possui essa alergia alimentar. Mas em relação a essa pessoa, quando ela descobre essa alergia alimentar, ela não pode mais comer esse alimento de forma alguma? Por exemplo, depende do grau de sensibilidade da pessoa. Por exemplo, pessoas que têm um grau muito elevado, esse aí realmente você tem que retirar. Por exemplo, em crianças, às vezes, que têm uma alergia ao leite, em níveis mais baixos, existe um processo de dessensibilização que a gente faz com a criança, vai dando pequenas quantidades, dando todos, assim, de repetição, a cada meia hora vai dando até induzir uma tolerância. Agora, se induzir a tolerância, aí tem que usar leite todos os dias. Porque se parar de usar, aí volta a reação novamente. Mas isso é um processo que não é rotineiro, isso não é do dia a dia. Normalmente, identificou uma alergia alimentar, a gente retira na criança, a gente sabe que leite, ovo, a criança até os 4, 5 anos, 95% perde essa sensibilidade e volta a usar normalmente. Tá? Então, a gente só faz uma dieta de exclusão. Agora, por exemplo, na criança maior, no adolescente ou adulto,
que tem uma sensibilidade muito forte, aí realmente a gente tem que retirar, evitar 100%. Principalmente, por exemplo, quando tem uma sensibilidade a camarão, o camarão dá muita sensibilidade, às vezes sensibilidades fortes que dão reações graves. Então a gente tem que fazer um programa, inclusive para, por exemplo, se houver uma exposição acidental, qual que é a conduta, o que o paciente vai fazer. Sim. E, inclusive, eu quero te perguntar sobre isso, porque, por exemplo, na intolerância à lactose, pode-se ingerir a enzima lactase, né, de forma exógena, Uhum. e aí o paciente pode alimentar, né, de derivados do leite e tudo mais. E na alergia, eh, como que funciona? Tem algum medicamento que o paciente pode tomar antes para poder se alimentar desse alimento que ele tem alergia, ou é apenas depois se causar algo que ele tem que tratar? Não, na alergia não tem, a gente não tem essa possibilidade. Porque na intolerância, o que a gente usa? A gente tem um remédio que é a lactase, que é a enzima que digere o leite, toma ele antes, aí a pessoa pode ingerir uma pequena quantidade. Não pode ser uma grande quantidade não, porque senão ele não consegue digerir essa lactose toda. Tá? Na intolerância tem essa vantagem. Primeiro, que você tem o leite sem lactose, você tem o queijo sem lactose, iogurte, você tem a maioria dos derivados de leite, você tem sem lactose. Então, primeiro, faz uma dieta em casa dessa forma. Agora, vai no aniversário de um amigo, aí chega lá, tem os docinhos, 5 minutos antes toma essa lactase, toma o comprimido, e essa medicação faz efeito aí durante 45 minutos, 1 hora. Passou esse período, né? Ainda não, quero continuar comendo, toma de novo. Sim. Então, a intolerância. Já na alergia, a gente não tem essa opção. Essa opção de uma medicação que previna os sintomas. Aí realmente a gente tem que evitar. Se tiver algum sintoma, aí você tem que tratar. Por exemplo, teve uma diarreia, você vai tratar uma diarreia, vômito, teve uma urticária, empolou, aí você trata o sintoma. Mas Ok. a gente orienta muito bem a retirada do alimento, no caso alérgico, que é exatamente para prevenir os sintomas. Sim. Proba, e um outro assunto, né, que se comunica um pouco com esse, é a anafilaxia ou reação anafilática. Queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho o que é isso e o que causa. Bom, a anafilaxia já é uma reação, é a reação mais exagerada, é a reação alérgica mais exagerada que acontece. Normalmente acontece em pessoas que têm exatamente uma sensibilidade muito forte, ingere esse alimento, essa proteína cai na corrente circulatória, tem tanto anticorpo de alergia circulando que aí existe uma liberação muito grande da histamina, que é o que provoca essas reações. A histamina ela provoca uma vasodilatação no organismo, dá uma vermelhidão no corpo. Essa vasodilatação provoca uma queda de pressão, então é comum acontecer nas pessoas que têm um choque anafilático, às vezes de desmaiar, exatamente porque a pressão vai caindo, por causa dessa vasodilatação, provoca uma broncoconstrição, os brônquios vão fechando, então a respiração vai ficando muito difícil. Então é uma reação grave e muito arriscada. Tá? Então, nesses casos de sensibilidade muito intensa, você tem que montar um esquema próprio, que o que resolve nessas reações anafiláticas é a adrenalina. Não adianta ficar dando antialérgico para a pessoa. Então, você monta um plano de ação, se houver um quadro desse, a pessoa já tem uma adrenalina auto-injetável, que é tipo uma caneta de adrenalina, que a pessoa bate na perna, libera a adrenalina. Essa adrenalina, ela assim, não é que resolve 100%, mas a adrenalina, ela é utilizada para dar tempo de chegar no hospital. Sim. Porque teve um choque anafilático, tem que usar essa adrenalina para dar tempo de chegar no hospital, porque aí sim, no hospital aí vai ter, aí você tem lá o oxigênio, tem que botar o oxigênio, aí tem todas as medicações para poder fazer, mas o que resolve é essa adrenalina. Mas são quadros, assim, extremamente graves, que tem que ter um atendimento muito rápido, porque é um quadro que pode levar ao óbito, e é uma coisa que acontece com uma certa frequência, óbito por alergia alimentar,
por choque anafilático de alergia alimentar, é uma coisa que acontece a uma certa frequência. E o alimento que mais provoca isso é o camarão. Sim, inclusive, seria a nossa próxima pergunta, se há alguma coisa mais perigosa do que a outra, ou se depende de cada paciente. Isso é uma sensibilidade, assim, individual. Assim, eu estou te falando em questão de frequência. O mais frequente é o camarão. Mas eu te falar, por exemplo, tem uma paciente, atendi ela ano passado, que ela tinha calopsita em casa, tratava essas calopsitas e um dia a prima dela deu para ela semente de girassol torradinha para ela comer. Ela comeu 3 sementes de girassol, teve um choque anafilático com semente de girassol. A sorte que o marido dela estava de carro, pegou, levou para o Hospital São Lucas. Chegou lá, ficou 2 dias no CTI, saiu de lá, foi lá no consultório. Fiz os exames dela, a sensibilidade, a IgE específica dela para semente de girassol, acima de 3,5 já é considerado alto. O dela estava acima de 100. Meu Deus. Então, isso pode acontecer com qualquer tipo de alimento. Lógico que tem os mais frequentes, que o mais frequente é o camarão, mas, por exemplo, você vê semente de girassol. Isso é uma coisa inusitada. Tanto é que esse caso dessa paciente, nós vamos publicar ela. Estamos para publicar esse caso dela. Nossa, alergia que talvez às vezes é vista como algo tão comum e que os pacientes têm pouca preocupação, pode causar sintomas tão graves nas pessoas, né? Entrando dentro dessas grandes temáticas, porque a gente quer aproveitar o máximo de tempo com você aqui, Proba, nossa especialista, né? Sim. A gente quer entrar numa temática muito frequente, que é a rinite alérgica. E muitas pessoas sofrem com esse processo, né? E mesmo sendo uma doença relativamente comum em relação aos sintomas, à incidência, o que sensibiliza os pacientes, né? Muitas pessoas não sabem, às vezes, como lidar com essa doença, o que fazer em relação à casa, em relação ao médico. Bom, então dentro disso, o que os pacientes podem fazer em casa para reduzir esses sintomas que sentem da rinite alérgica ou até mesmo evitá-los totalmente? Aí, o seguinte, a primeira coisa, não existe um cuidado geral. Depende primeiro de identificar qual que é a sensibilidade do paciente. Então, um paciente com rinite alérgica, que ele tem espirros, coriza, coceira no nariz, obstrução, nariz entupido, isso é um quadro repetitivo, tem gente que tem isso todos os dias. O importante, primeiro, é identificar, porque os cuidados que a gente vai ter que tomar em casa vai depender do que essa pessoa é alérgica. O mais comum que tem é alergia a ácaro. Esse é o mais comum. Mas, por exemplo, existem pessoas que têm alergia a pelo de cachorro e tem cachorro dentro de casa. O cuidado é o cachorro. Tá? Tem gente que tem alergia a pólen de gramínea, a casa tem muita grama em volta. Tem gente que tem alergia a mofo. Então, vai depender do grau de sensibilidade do que a pessoa é sensível. Tem pessoas, por exemplo, que são sensíveis à alergia, rinite alérgica à barata. E a barata é o seguinte, a barata onde ela anda, ela só vai soltando uma secreção, que essa secreção, ela marcar o lugar que está passando, essa secreção depois de 2, 3 dias seca, vira pó e faz parte da poeira de casa. Então, por exemplo, quem é alérgico à poeira, à barata, a rinite alérgica, cuidado em casa é o quê? Detetizar a casa. De 6 em 6 meses fazer uma detetização em casa. Quem é alérgico, por exemplo, a gente faz um teste alérgico e nesse teste alérgico a gente consegue identificar exatamente qual que é a sensibilidade da pessoa. Alérgico a pelo de animal. Se tem animal em casa, primeira coisa, botar o animal para fora de casa. No quintal ou não ter animal em casa, que seria o mais interessante. Quem é alérgico a ácaro? O ácaro, esse é um bichinho microscópico que vive na poeira, só que ele morre no sol, então ele só vive dentro de casa. Então, dentro de casa, onde passa pano úmido, o pano úmido consegue limpar e tirar o ácaro. Aí o ácaro acumula exatamente onde não passa pano úmido, que é papel e tecido. Então, todo acúmulo de papel e tecido dentro de casa vai ser um grande depósito de ácaro. E para quem tem alergia a ácaro, que é o mais comum, o cuidado principal é o quarto. Então, o quarto deve ser um quarto claro, manter
cortina aberta o dia todo para poder exatamente entrar claridade de sol, o mínimo possível de coisa dentro do quarto, de preferência só a cama e um guarda-roupa. E o maior depósito de ácaro que existe é colchão e travesseiro, é tecido. Não tem como passar pano úmido. Aí existem capas próprias antialérgicas, antiácaro, para colchão e travesseiro, colocando essas capas, tomando cuidado de limpar a casa com pano úmido, tomar cuidado com tapete, com sofá de tecido. Isso reduz bem, reduz muito. Mas para quem é muito sensível, isso não consegue eliminar os sintomas. Então, para quem é muito sensível, existe um tratamento que é a imunoterapia, que é um tratamento com vacina que consegue bloquear a sensibilidade, que depois de um certo tempo de tratamento a pessoa está reagindo como quem não tem alergia. Aí sim, aí elimina completamente esses sintomas da rinite. Sim. Proba, então, isso seria, né, uma prevenção dos sintomas para amenizar também. E se vem essa crise de rinite alérgica, eu inclusive estou recuperando de uma aqui, como que é feito? Porque às vezes, como é algo que acompanha a pessoa a vida inteira, às vezes tem um remédio em casa ali, um antialérgico e tal, então até que ponto a gente aconselha essa pessoa a fazer um tratamento ali com o habitual, que ela já tem um conhecimento, e onde ela fala assim, não, aqui eu preciso procurar um médico especialista. Bom, quando assim, tem pessoas que tem uma vez por mês, tem uma rinitezinha leve, usa um antialérgico, melhora, passou, isso aí é tranquilo. Mas tem gente que tem rinite todos os dias, ou sim, toda semana, 3 dias da semana passa com rinite. Então, isso aí já é uma indicação para procurar um especialista, fazer o teste alérgico, identificar a sensibilidade e montar o tratamento. Tá? Por exemplo, para quem tem crise de vez em quando, o ideal seria usar um antihistamínico, um antialérgico mais potente e usar um spray nasal, um corticoide nasal em spray, junto com o antialérgico para ajudar a desinflamar. Isso para os casos mais leves. Mas passou a ter crise pelo menos uma vez por semana, ter sintoma uma vez por semana, aí já é indicação para fazer o tratamento. Falar nisso, Proga, eu queria entrar no assunto também, porque nós, estudantes de medicina, tanto da Univale quanto de Minas Gerais, do Brasil inteiro aí, estamos na porta para formar. A gente quer saber o seguinte, quando a gente deve encaminhar o paciente para o alergista? Bom, aí vai depender exatamente disso. Por exemplo, um paciente com rinite, crises frequentes, um paciente com urticária. Tem pacientes que têm urticária crônica espontânea, urticária que aparece toda semana, tem pacientes com urticária diária. Esse paciente deve ser indicado, porque aí tem que fazer uma avaliação desse paciente e montar um tratamento para ele. Paciente, por exemplo, com asma, principalmente na infância, com asma de evolução mais longa, com crises um pouco mais frequentes, precisa fazer também essa avaliação, porque nessa avaliação a gente identifica qual que é a sensibilidade desse paciente e consegue fazer um tratamento que é um tratamento preventivo. Tratamento exatamente para bloquear essa sensibilidade do paciente. Então, quadros, por exemplo, de dermatite atópica, que é um paciente que está todo coçando, principalmente em criança e adolescente, que fica com a pele toda ressecada, descamando, coçando muito. Então, se precisa fazer uma avaliação, porque se tiver alguma sensibilidade, a gente consegue fazer um tratamento, reduz muito essa sensibilidade e reduz muito os sintomas. Ok. Proba, conta pra gente aqui agora, né, já que a gente abordou algumas temáticas aqui já, o que mais chega então no consultório lá com o senhor? Quais casos que mais são frequentes? O mais frequente, o que a gente mais vê em termos de alergia é a rinite. Rinite realmente em termos de alergia, o que ocorre com mais frequência, todos os dias. Depois de rinite, urticária, é uma coisa que também acontece com muita frequência. E a urticária, aí as causas de urticária, a pessoa fica com o corpo todo empolado, vermelho, coça muito. Então, tem as principais causas de urticária, aí alergia alimentar, que a gente precisa investigar, alergia medicamentosa, as picadas de inseto, formiga, abelha e marimbondo, focos de infecção
Crianças, às vezes, que pegam uma gripe, desenvolve um quadro de urticária, e essa urticária fica 1, 2, até 3 semanas tendo urticária. Então, os dois mais frequentes é rinite, urticária. Te vê também, às vezes, dermatite atópica, o terceiro em termos de frequência. Asma é uma coisa que a gente também acompanha muito, mas os principais aí é rinite e urticária. E deixa eu te perguntar, agora saindo um pouco do tema, você já viveu algum momento engraçado no consultório? Ou em qualquer consulta que você já fez na sua vida que te marcou? Bom, sim, vivi. Isso deve ter mais ou menos uns 10 anos atrás. Um paciente que chegou lá no consultório, a secretária me ligou, o paciente está aqui na sala de espera. Eu falei, então pode entrar com ele. A secretária veio, ele entrou no consultório, sentou na minha frente, ficou olhando para mim, levantou, falou assim, não, eu não vou consultar mais não. Ué, mas por quê? Não vou consultar mais. Aí foi na direção da porta, falou, ó meu amigo, mas que você veio aqui para consultar e sentou aqui, levantou e já está indo embora, não vai consultar mais? Falou, não vou mais não, porque eu vim aqui porque a minha queixa, meu problema, é queda de cabelo. Pô, então, eu estou achando que o senhor não vai resolver esse problema a mim. Mas, tudo bem. Pô, e aí, o senhor me permite, o senhor estava careca de saber o problema e não posso ajudar ele. Careca de saber o problema, não pude ajudar ele. Ele falou, não, vou embora. Falei, tudo bem, vai fazer o quê? São as experiências únicas também que a medicina nos proporciona, né? Foi boa. Vou fazer o quê? Tive que rir, né? Mas não, só fica à vontade. Tomara que ele tenha resolvido o problema, né, Bola? Mas olha, inclusive o charme do Proba. A gente viu uma foto dele antiga, tá bacana, tá melhor assim, Proba. Combinou com o estilo. Né? Gente, então chegando aqui ao nosso final, agradecer a presença de sempre aqui do meu amigo Rafael. Agradecer muito a presença do nosso querido Proba. Quando a gente fala que ele é querido mesmo. Não à toa, nos professores mais homenageados, um carisma impressionante. Muito obrigado por nos enriquecer um pouquinho aqui hoje com informação de qualidade. Exatamente. Bom, além disso, queria agradecer a Univale TV, a Univale TV, que está ajudando aqui com a estrutura excelente para gravar esse programa. E além disso, agradecer também ao Luiz Proba e agradecer a você também. Eu também vou te agradecer. Não, eu queria agradecer vocês também. É uma oportunidade muito boa para a gente poder falar, estar em contato com vocês. Assim, estou à disposição sempre que vocês precisarem. É muito bom estar aqui em contato. Eu gostei demais de ter contato com os alunos, conversar com vocês. Sim. Isso é assim, é uma coisa muito boa. E agradecer a Univale TV aqui também por esse programa de vocês, muito interessante, muito bacana. Vocês estão de parabéns. Valeu, muito obrigado. Aproveitando para falar, eu queria pedir a vocês aí de casa que sigam o nosso professor aqui, o tão querido Aloysio Proba, nas redes sociais, vai estar aparecendo aí embaixo. E além disso, pedir para vocês também nos seguirem nas redes sociais, a Univale TV, e agora falar que eu falo ao doutor. Tá no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok. Inclusive, chegando a 200 mil seguidores no TikTok. Tá achando o quê? Bom, show. Chegando ao fim, então, eu queria falar até o próximo. Fala doutor.